Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou com a Irene Azevedo, que além de ser uma belíssima consultora, é uma belíssima amiga que eu guardo de coração. Estava falando com ela nos tempos que nós trabalhávamos juntos na IBM, né? A gente fazia uma dobradinha legal, né, Irene? Eu falava sobre... Nós tínhamos um programa que chamava-se IBM por Dentro, que a gente chamava de IBM Inside, né? Então, entre os clientes vinham até a IBM, ou muitas vezes a gente ia até os clientes também, e eu abria com a parte inerente a pessoas e a Irene dava show na parte dos negócios, né? Então, era um trabalho bem bacana de dobradinha que a gente já fazia muitos anos atrás, e exatamente juntando essas pontas, né? Que é a ponta das pessoas e negócios. Eu tive essa ideia recente, né, Irene, de fazer um canal que eu estou chamando de Arif, né? Que tem tudo a ver, o Arif, isso. Foi o que a gente aprendeu na IBM, né? Aliás, na IBM a gente tinha 3 credos, todo mundo sabia de cor, né? O primeiro era respeitar as pessoas, né? Que às vezes não é muito bem levado a fundo aí atualmente, né? Mas respeitar as pessoas em primeiro lugar. O segundo, que eu aprendi muito na minha vida e uso até hoje, tem muito a ver com o Arif, que é você entender que só questionando você pode melhorar as tuas coisas, os teus processos, enfim. E o terceiro, que é a excelência no tratamento ao cliente, que a Irene, obviamente, tem expertise, né? Então, tudo isso a gente vai conversar aqui com muita alegria, como falei, de estar recebendo a Irene para esse papo, e tenho certeza que vai ser uma coisa muito útil. Irene, uma coisa que eu acho legal hoje também, que eu acho que a gente tem buscado na web, e eu vou tentar fazer isso agora no meu canal, com esse programa que eu estou chamando de Arif, é trazer gente boa, o que tem de gente boa por aí, entendeu? Que pode estar dando depoimento, que seja um depoimento de meia hora, como pode ajudar as pessoas, dar direções, e essa é a minha intenção, de poder ajudar nessas conversas. Então, vamos lá. Primeiro, um pequeno resumo da nossa querida Irene, né? A Irene Azevedo, mas não é minha família, não, mas é como se fosse, eu também sou João. Vamos lá. Então, a Irene, eu tenho aqui consolidado, a minha colinha aqui também, a gente não sabe tudo de cabeça, eu sei de muitas coisas que ela faz, mas aqui para a gente não errar. Líder da prática de ICEO, é isso? ICEO? International Center for Executive Options. Ok, da Latinoamérica, né? Isso. Conselheira consultiva certificada, diretora de transição de carreira, Master Advisor de carreira e mentora, e também coach direto. Não é pouca coisa, não. A Irene realmente transita em diversos segmentos. Eu tenho certeza que vai ser muito útil esse nosso papo, né? E o tema que ela está trazendo é o propósito como facilitador da longevidade, né? Nunca se falou tanto em propósito, né, Irene? A gente, em épocas mais passadas, falava-se muito, até numa empresa, na estratégia, né? Para mim, estratégia fala na missão, na visão, né? Hoje fala-se muito do propósito, que é isso que você está trazendo, a questão de propósito para a vida, propósito para os negócios. Sem propósito, a gente não faz nada. Então, eu vou deixar com vocês, com a Irene, quer dizer, eu vou deixar com você, eu vou estar por aqui também, a gente vai ficar trocando uma ideia, Irene. Então, fica à vontade e vamos contribuir com alguma coisa legal aí para a galera. Isso, que bom. João, o meu Azevedo tem um H atualmente, diferente do seu, porque eu fiz numerologia, então, por isso ele tem um Hzinho, né? Que legal. Mas, voltando, é o maior prazer estar aqui com você, e eu digo o seguinte, que a gente, na vida, a gente só vai somando em termos de amizade e de pessoas que você encontra. Então, assim, eu trabalhei na IBM há 27 anos atrás, saí em 96, mais ou menos, né? Eu venho 28 agora, então eu já estou mais tempo fora, 28 anos, do que eu trabalhei, que foram 26 anos. Né? Mas sempre trouxe comigo os amigos que bom, né? da IBM, porque fazem parte... Eles são eternos. Eles são eternos, fazem parte da minha história. Bom, então, para a gente começar a falar sobre propósito, vamos não definir, mas talvez explicitar um pouco mais o que é um propósito. Né? Então, quando você falou que antigamente a gente falava de missão, né? Então, a missão é para que você existe. Então, é o seu fim. Né? Mas o propósito é por quê.
É muito mais profundo, né? É muito mais profundo. Por que você faz? Então, ela é esta força propulsora que, quando você faz algo, primeiro, ela te impulsiona, e quando você faz, você fica energizado. Perfeito. E como hoje a gente vive em um ambiente extremamente desafiador, porque ele muda a cada instante, né? Exige de você estar constantemente se aperfeiçoando, né? As coisas são mais incertas do que nunca, né? Então, assim, a gente está bem, de repente, estamos aí com várias guerras no mundo, né? E sem nenhum prognóstico de terminar. E então o propósito é que propicia que você continue na sua caminhada sem se perder, apesar das distrações e das mudanças radicais e constantes. Uhum. Então, daí o propósito ele ser fundamental, e por isso hoje todo mundo fala de propósito. Bom, então a gente tem esse contexto, e eu vou contextualizar de duas formas. Você está falando sobre o que a gente botou na chamada como uma fonte de longevidade, né? Então, eu vou trazer isso para a pessoa, e depois a gente contextualiza também na verdade, na vida profissional. Tá. Eu não gosto de dividir, porque eu acho que nós todos somos um, né? Não existe uma Irene profissional e uma Irene pessoal, existe uma junção onde o profissional é uma dimensão minha, o pessoal é outra dimensão, e eles têm que andar juntos e têm que ser constantemente olhados e trabalhados da mesma forma, né? Porque senão é uma coisa meio doentia, né? Meio patológica, quando eu tenho só o lado profissional, ou quando eu vou para o trabalho eu sou uma pessoa e pessoalmente eu sou outra. Não existe, né? Isso é meio psicopatia. Bom, então, mas para falar sobre a longevidade até enquanto pessoa, né? Enquanto você e seguindo o seu caminho, e que elas se misturam um pouquinho, mas eu vou dar um exemplo, e eu gosto muito de dar exemplos baseados em filmes que são, na verdade, eu amo cinema, né? Me too. Eu sou uma viciada em... O streaming, para mim, foi uma grande invenção, né? Então, eu fico vendo os filmes e eu vejo séries também, né? Então, eu vi agora a última temporada do The Crown. E se vocês não assistiram a última temporada do The Crown, eu sugiro que assistam. Talvez tenha sido... É muito linda, muito bacana. Maravilhosa, mas esta, especificamente, ela traz uma reflexão da rainha sobre o que ela estava fazendo com a coroa. Uhum. Então, ela era o casamento do Charles, isso nós estamos falando de 2005, mais ou menos, foi quando ele casou, né, com a Camila. Uhum. Ela ia entregar a coroa para ele. E ela fez um discurso, né, que, aliás, foi maravilhoso e tal, só que ela, antes de começar, ela teve uma conversa com ela mesma, mais nova. E ela, mais nova, diz para ela, a rainha, escuta, mas você é o símbolo da monarquia. Sem você, nada vai acontecer. E a rainha, que tinha realmente o propósito de preservar, porque ela tinha este propósito, e ela viveu esse propósito, por isso que ela é admirável, né? Ela percebeu que não era a hora dela largar. E isso possibilitou que ela ainda vivesse mais uns 17 anos, quando
um ano antes dela morrer, foi quando o Philip foi embora. E o Philip era o grande companheiro dela. Ela já tinha perdido a Margaret, que era também importante, e aí é uma reflexão sobre a gente quando vai envelhecendo, né? E vai perdendo as pessoas queridas, né? E principalmente quem viveu anos com um companheiro. Eu não tenho isso, porque já tive 3 casamentos, né, João? 3 casamentos, nenhum funeral, mas, então não tenho essa coisa, não sei o que é viver 40 anos com uma pessoa. Né? Mas a rainha, quando aconteceu isso, né, do casamento dela, já não ter mais aquele sentido, porque ele não estava lá, e ele era o grande conselheiro, e era o conselheiro, inclusive, da família. Tem um trecho dele conversando com a Diana, que a Diana estava reclamando da rainha, porque, poxa, mas eu só apareço, os jornalistas gostam de mim, e ele disse, você não entendeu a rainha. Porque a rainha, ela não gostava de ser midiática, tá? Assim, não, de ser ofuscada, a palavra. Tá. Okay. Tanto é que, quando o Tony Blair começou a aparecer muito, ela deu um jeito de fazer com que ela aparecesse também. E a Diana estava aparecendo muito. Né? Então, ele era muito sábio. Né? E, quando ele morreu, ela se foi. Então, você vê como o propósito ele permitiu que a rainha trabalhasse, né, ou ficasse no reinado até 90 anos. E considerado um ícone. A gente não sabe qual será o futuro da monarquia, né, no Reino Unido. Não sei se o Charles vai conseguir, né, fazer isso. É um belo desafio, né? É um belo desafio. Mas aí, voltando, né, ao propósito, e que ele está ligado tanto à vida pessoal de você continuar vivendo e o profissional, né, eu vou voltar, você se me permite, eu vou voltar um pouquinho de quando eu saí da IBM há 28 anos atrás. Ainda não se falava de propósito, mas eu não sabia efetivamente o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. E eu não queria mais saber de computador, de vender de computador, eu queria lidar com pessoas. Então, eu me lembro que eu fui convidada para, assim que eu anunciei que eu ia sair, eu fui convidada para ir para a Envix. Lembro bem. Lembra bem, né? Que era o Demarco, o presidente, agradeço a ele, meu querido amigo, faço agora aqui uma homenagem para ele também, que ele me convidou, e eu disse para ele, ideia é o seguinte, eu não sei ainda bem o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Né? E eu não quero mais vender o computador, não quero saber de vender o computador. E ele me disse o seguinte, você é louca. E eu, assim, vai perder o salário igual da IBM e tal. E eu, na época, falei para ele, olha, nesse momento eu ainda posso fazer algumas escolhas. Mais tarde eu não sei, mas agora eu posso. Ainda fiquei 6 meses desempregado, muitas vezes pensei no que o Demarco estava certo, né? Falei assim, olha o Demarco. É parte do show do crescimento, né? Pois é. E aí, quando foi até o Bonorino, me chamou para aquele projeto que se estava fazendo de uma transição da antiga cultura para a nova cultura, né? E aí eu ia trabalhar exatamente com pessoas suportando a administração salarial delegada dos diretores aqui de São Paulo, mais a implantação do 360 online, e mais essa transição, que a IBM estava numa transição, a IBM está sempre em transição, e por isso eu acho que ela é a potência que é até hoje, né? Porque ela está sempre se modificando e se ajustando. E aí eu fui fazer esse projeto, que era um projeto, e logo depois um headhunter me achou, e eu, então, fui fazer hunting. E sempre, e eu entendi durante esse processo que o meu grande propósito, né, seria
ajudar pessoas e organizações a encontrarem o seu único lugar no mundo. Então, quando eu estava fazendo hunting, eu estava fazendo isso. Depois eu migrei para fazer outplacement, coaching, hunting também, e tomar conta de uma unidade de negócios, né, de um escritório, foi quando eu voltei para o Rio, que eu estava aqui em São Paulo. E assim eu fui constantemente fazendo isso. Então, quando eu me encontro fazendo isso, eu me sinto plena e me sinto contribuindo e me sinto com vontade de prosseguir. Então, hoje, eu já tenho 73 anos e ainda estou tomando conta de uma unidade de negócio, tá? Mas uma unidade de negócio que tem a ver com o meu propósito, que é de transição de carreira, só que nesse caso é para o C-Level, que é o ICO, né? Só para presidente e vice-presidente, que foi uma unidade que eu criei e hoje eu tomo conta dela. Eu atribuo isso a eu estar até hoje trabalhando, a eu estar constantemente cumprindo esse propósito. Perfeito. Na vida também, eu cumpro o meu propósito, eu tenho um filho trans, e eu falo disso porque eu acho que a gente tem que falar abertamente, o meu propósito é ajudar até os pais, né, que eles possam suportar seus filhos nessa caminhada, porque ninguém escolhe por modismo ser trans, não é modismo, né? É uma não conformidade com o corpo que você veio. Né? Exatamente. E se eu acho que o que os pais têm obrigação de fazer é facilitar a jornada do seu filho, que é a jornada dele, não é a sua. E isso é muito difícil, né? Porque não é a nossa jornada, é a dele. Né? Então, eu vejo isso, eu sinto que isso me ajudou, né, pessoalmente e profissionalmente, né, estar aqui até hoje. E isso ajuda, né, na longevidade, né? Longevidade na carreira, longevidade enquanto pessoa. Né? Então, assim, eu acho que o propósito, se eu pudesse dizer para vocês, ele é uma mola propulsora da nossa vida pessoal e profissional. Minha amiga, deixa eu fazer uma parte aqui, que é o seguinte: certamente muitas pessoas que estiveram conosco nessa nossa jornada, na IBM, eu também em outras empresas como você, vão estar vendo você, vão estar vendo esse nosso papo. Eu acho que isso pode ser muito positivo e pode ajudar e contribuir de certa forma, olha, de muita forma. Então, a questão da longevidade é o ponto que você tocou, que é muito interessante. Eu tenho também participado muito e defendido aquela questão do anti-etarismo, né? Mas não o etarismo pelo etarismo, porque eu acho que muitos dos movimentos são feitos e acabam até irritando as pessoas, né? Quer dizer, aí você, todo respeito a todas as diversidades, a todas as coisas, mas essa conversa do gênero, tudo bem, é óbvio que a gente sabe que tem diversidade de gênero, que tem preconceito, como tem com etarismo e tal, mas eu acho que o que precisa ficar forte, eu queria a sua opinião também, é com relação ao seguinte: a pessoa é idosa, para não dizer que é velho, né, que o velho é obsoleto, mas ela tem que também estar consciente, de que ela tem que continuar entregando. O que você está falando, você tem 73 anos, eu tenho 72, vou fazer 73, eu também estou aqui por uma questão de propósito, de coisas que eu acredito, etc. Tal. Mas eu vou ter que continuar entregando até onde eu quiser estar sendo ouvido, sendo seguido, tendo participação. E isso tem que ficar muito forte nas pessoas também, não é? Porque senão fica aquele chororô, porque eu sou velho, as pessoas isso, aquilo, porque eu sou mulher, isso aqui, porque eu sou LGBT, não é nada, você é um ser e você vai ter que mostrar valor, você vai ter que mostrar valor e entregar valor. Enquanto isso estiver acontecendo, tudo bem, senão você está fora. É isso. Você está corretíssimo, eu também acho que a gente tem que falar não de diversidade, mas sim de inclusão, né? De como aqui todo mundo pode conviver. E para que isso aconteça,
existe um ponto importantíssimo, João, é o autoconhecimento. Isso aí. Por quê? Você tem que, ao longo dessa jornada, ir se reinventando, mas se reinventando de acordo com os seus motivadores e com aquilo que você efetivamente quer fazer naquele momento. É isso que dá sucesso. Porque não adianta eu querer reviver e fazer as coisas que eu fazia quando eu tinha 40 anos, porque eu já não tenho 40 anos, não tenho a mesma disposição e tenho que entender. Então, você tem que... O mundo é outro também. Né? O mundo é outro. Então, você tem que ir se reestruturando e ir fazendo coisas diferentes. Né? Então, eu, por exemplo, já fui responsável por toda a transição de carreira da LHH na América Latina. Hoje, eu já tenho só uma unidade de negócio pequena. Né? Mas por quê? Porque eu já estou em outro estágio da minha vida e eu não quero mais ter aquela coisa toda. Eu quero poder ter isso e poder fazer outras coisas. Poder estar no conselho, entendeu? Ok? Então, assim, eu acho que eu sempre toco nisso porque o autoconhecimento ele permite você a entender esses movimentos que você tem que fazer e a aceitá-los. Porque quando você começa a fazer essa caminhada de ajustar, né, o que você vai fazer, né, de acordo com a sua senioridade, não pense que esse é um movimento muito fácil, porque não é. Porque você vai abrir mão do poder. Certamente. Entendeu? Não é fácil. Mas, se você tem uma clareza de onde você quer ir, de onde você quer chegar, esta caminhada vai ser um pouco mais fácil. E isso você só consegue com autoconhecimento. Eu brinco, volto a dizer, sem autoconhecimento não tem salvação. Tem, para o ser humano. É mais difícil, às vezes, você... Não é que é mais difícil. A conversa com quem faz terapia é uma conversa mais densa, mais questionadora. Né? Então, quem tem filhos que faz terapia tem que estar preparado. Eu tenho, meu faz há séculos. Tem que fazer mesmo. Né? E vem, de vez em quando, com questionamentos. Eu tenho que estar preparado para isso, porque eu criei para isso. Aliás, o segundo credo, como eu falei, que a gente aprendeu é esse. Aprender que as coisas só podem ficar melhores se você questionar. Então, você tem que permitir o questionamento e fazer os questionamentos, né? Certamente. Perfeito. Né? Então, falando dessa questão da longevidade, né, Irene, eu tenho visto em empresas que eu trabalhei, tenho contatos ainda, alguns voaram e continuam voando. Voar, para mim, não é ganhar dinheiro. Voar, para mim, é continuar eu costumo dizer, estar no jogo, estar gostando do que está fazendo, tal, e outros não conseguiram. E muitos, na verdade, têm até uma certa dificuldade. Não é que eles não tenham fundamento, eles têm fundamento. Eles aprenderam alguma coisa como eu aprendi na área de pessoas, você na área de marketing, outros tantos, né? Mas eles têm uma dificuldade com esse mundo moderno que caminhou não só para o empreender, como também tem uma ligação com o mundo digital. Que muitos deles, apesar, como no nosso caso, foram da IBM, não conseguiram fazer essa transição ou não quiseram. Na verdade, não conseguiram, porque não quiseram. Eu acredito que todo mundo que quer faz essa transição. Eu dou um exemplo, eu estava conversando ontem com um colega meu lá da FGV, que dá aula comigo lá também, é o seguinte, nós passamos por uma experiência, um desafio enorme, que foi a pandemia. Todo mundo fazia tudo analogicamente, e de repente passou a ser digital. Então, você teve que reinventar. Então, hoje, nós estamos fazendo aqui uma operação digital. Fomos lá aprender como é que se usa aí o Google Meet, como é que se usa o Zoom, e passamos a fazer o que a gente fazia com o mesmo fundamento, mas de uma forma diferente. Então, uma das coisas que eu acho que é importante com essa questão que vai ajudar nesse teu propósito, eu estou falando algumas coisas, também adicionando alguns... Lógico, mas é para isso é um bate-papo, não é monólogo. Então é isso, quer dizer, as pessoas têm que se ajudar também, elas têm que saber que elas são boas, a menos que elas não sejam mesmo, elas mesmo têm autoconhecimento, sabem que não quer e está fora, beleza, não tem problema nenhum. Mas eu acho um crime uma pessoa que ainda tem conhecimento, que queira estar no jogo,
aí entra a questão até do proprietarismo, alguém dizer, você está fora, você tem um prazo de validade aqui, você não está mais no jogo. Então, a pessoa tem que saber valer isso aí. E, novamente, é isso aí, tem que ter o autoconhecimento, você tem que ter uma capacidade de adaptação muito grande. O mundo hoje é esse, você vai mudando, reinventando. Quantos de nós não reinventamos? Eu costumo dizer, eu particularmente, já passei por 3 fases na minha carreira. A primeira é mercado, né? Como executivo de mercado, como profissional, gestor. A segunda, como professor. Isso eu me lembro, quando eu comecei, eu falei, eu vou para a academia, as pessoas diziam assim, João, você não tem um mestrado, tu não vai conseguir. Eu falei, deixa comigo. Eu dei aula na FGV, na SPM, na UCAN, na Unigran Rio, em todas as escolas de negócio. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu estava focado e tinha um propósito. E, para mim, a educação, a comunicação é uma coisa fundamental. Então, você consegue fazer isso. E a terceira fase, que é que eu estou hoje, é é a fase de consultoria, onde eu faço coisas maravilhosas, sob o ponto de vista estratégico, como esse canal está entrevistando, a honra de entrevistar a minha amiga, faço coisas fisiológicas, porque ele também precisa ganhar dinheiro. Então, é bom também que as pessoas saibam que o mundo não é todo ele colorido, nem do jeitinho que a gente vai ter dentro do nosso propósito. Eu, por exemplo, estaria dando aula só de estratégia, só cuidando dessas coisas bonitas da vida. Mas, por exemplo, dentro da minha consultoria, eu trato uma coisa que tem a ver com estratégia, que são as pessoas, mas, por exemplo, você sabe bem, a consultoria previdenciária. Isso é fisiológico. Mas isso é uma coisa que é importante para mim, que adiciona alguma coisa lá no leitinho das crianças. Agora é dos netinhos, não é mais das crianças. Né? Então, a gente tem que adaptar e aprender também. Desde cedo a gente aprendeu. O mundo não é tão colorido como a gente quer, mas tem que encarar. Mas isso, João, é uma postura de olhar a vida sobre o aspecto, e que já está provado, que todo mundo hoje fala, né, que é um fator de sucesso, é olhar a vida sobre o aspecto das oportunidades. E, dentro disso, é olhar com positivismo. Né? Então, se eu entro no papel de vítima, aí eu não saio desse papel. Aí o meu sucesso, tudo vai sempre depender do outro. E nunca volta para mim. Né? Então, isso você está coberto de razão. E voltamos outra vez para o autoconhecimento. Né? Porque o autoconhecimento te dá isso, te devolve, te empodera para você tocar a sua vida. A sua vida é a sua vida, ela te pertence. Eu brinco muito com meu filho, dizendo, nós somos livres para fazer qualquer escolha, porém, prisioneiros das nossas decisões. É isso mesmo. Então, a vida é um mar de oportunidades, né? E tem vários caminhos que eu posso tomar. Né? Algumas vezes, quando eu estava nesse caminho, quando eu saí da IBM, eu falei assim, como é que seria a minha vida se eu tivesse ficado na IBM? Porque, no meu caso, eu é que pedi para entrar no programa. Eu não tinha recebido, eu tinha acabado de passar para vendas naquela época. E eu pedi para entrar. Né? E eu falei assim, e se eu não tivesse pedido? Aí, de repente, eu digo, gente, mas esta hipótese não existe. Porque eu não fui. Já foi. Fui. E a sua vida certamente foi enriquecida por você ter tomado um outro caminho. Desculpa te interromper, agora é a mesma coisa, eu fico pensando, será que naquela época, eu fui que nem você, eu pedi para sair também, se eu tivesse ficado por lá mais tempo, talvez hoje a minha aposentadoria fosse melhor, porque eu já tinha quase 25, mais 5 daria aposentadoria, mas não teria um plano. Mas não importa, porque é outro caminho, são outras oportunidades que se abrem e que faz o teu mundo mais rico, né? Não sei, eu acho isso. Verdade, você está coberto de razão, que torna a nossa vida muito mais rica. Eu acho que eu sou uma outra pessoa. Então, as pessoas que me conheceram da IBM há 28 anos atrás e têm uma ideia minha, não me conhecem hoje, provavelmente. Se pensam que aquela menina que estava com a bolsa de carneiro, que era assim, é outra. Você era bem divertida. Era divertida, mas era outro ser. Mas era outro ser, né? Era outra pessoa. É outro ser. Mas se a gente... Uma pergunta, né? Como é que a gente acha
o nosso propósito, né? Quando eu faço as pessoas repensarem e eu achar o seu propósito, eu peço para que elas façam um exercício de listar em 3 colunas. Primeiro, o que elas acham que elas têm de fortaleza. Depois, o que elas têm de paixão. E é incrível você perceber que as pessoas têm dificuldade, muitas vezes, de falar sobre as suas fortalezas e das suas paixões também. E depois, da terceira coluna, eu peço para que elas escrevam o que elas acham que o mundo necessita. Bacana. E a partir da reflexão do que elas acham que o mundo necessita, e tangenciando algumas fortalezas e paixões, a gente consegue achar o propósito. Entendeu? Então, é um trabalho que eu adoro fazer. Meus processos de coaching, eu sempre faço que as pessoas saiam com propósito, mas vejo que as pessoas têm muita dificuldade de achar as suas fortalezas e as suas paixões. E é engraçado que um exercício que eu também faço sobre sonhos, não tem nada a ver com propósito, mas eu falo sobre sonhos, as pessoas têm dificuldade de sonhar. Porque o ser humano, ele não foi educado para trabalhar a imaginação. E a imaginação, ela é uma função psicológica, assim como o pensamento, como o sentimento, como a intuição. Elas são funções psicológicas, né? E a gente usa muito pouco isso. E o sonho te dá a oportunidade de você vivenciar essa esfera psicológica que é a imaginação. Deixa eu te fazer uma outra pergunta também. Se fala muito hoje a questão do coaching versus a questão do mentoring, né? O coaching, né, pelo meu conhecimento, eu sempre digo o seguinte: quem faz coaching tem que ter, quer dizer, a capacidade de fazer com que os outros possam atingir objetivos através de reflexões onde ele esteja participando daquilo tudo, não é nem alguém dizendo para você o que você tem que fazer. Nada contra. Hoje tem se usado muito a questão do mentoring, da mentoria. Então, o que eu acho, aí eu queria a tua opinião, né? Para mim, eu faria uma fusão, eu passaria a chamar de co-mentoring, né? Porque eu acho que hoje tem um pouco de cada uma dessas coisas. Não é você chegar e dizer o que os outros têm que fazer, porque você sabe o caminho, já fez e pode ter dado certo. Porque se você não der a elas a oportunidade também de participar, de refletir, etc. Como é que você vê esse co-mentoring aí que eu estou te falando? Mas existe hoje o que eles estão chamando de mentor coach. E existe as necessidades, elas podem ser bastante diferentes. Quando você tem necessidade de alteração de comportamento, de desenvolvimento de habilidades, né, de realmente mudança de comportamento, o coaching é adequado. Porque exatamente você faz perguntas, você faz a pessoa se habituar com outro tipo de comportamento. Quando você precisa da experiência de alguém para definir ou te ajudar a você passar o seu caminho, aí você precisa de uma mentoria. Sei. Então, pode acontecer que você está fazendo coach e, de repente, você precisa da experiência do seu coach. Exatamente. E aí ele vai ser um mentor coach. É isso aí. E tem vezes, e a gente, por exemplo, está lançando dentro do ICO a mentoria só para C-Level, né? Que você só precisa da experiência do cara, você não tem um comportamento para você alterar, você precisa da experiência, da vivência dele em certas situações, para você poder passar mais rapidamente. Aí é mentoria. Exatamente. Isso é muito importante, essa conceituação, né, Irene? Porque muita gente não consegue nem ver a diferença entre uma coisa e outra, né? E é aí que começa a grande parte dos problemas, você não ter essa visão. Apesar de que, por mais que você
seja treinado, tenha maturidade com relação a um conjunto de habilidades que a gente entende importante para o executivo, para o gestor, tem coisas que ele ainda precisa trabalhar, até amadurecer e melhorar. Uma das coisas, eu queria a tua opinião em relação a isso também, a questão da resiliência. Né? Isso, para mim, é uma das habilidades mais importantes e mais difíceis das pessoas terem, até porque, na medida que você vai amadurecendo, vai tendo conhecimento, se você não se cuidar, há uma tendência de você se achar o dono da verdade, de se tornar arrogante aos olhos dos outros. Então, isso é uma coisa que está ali no coaching, e o cara pensa que não tá batendo um resultado, mas está batendo um resultado. Ele sabe tudo que tem que fazer, bonitinho, mas se ele não trabalhar essa questão que está lá no coaching, na habilidade, digamos, da inteligência emocional, dentre tantas, ele acaba ferindo lá o resultado final, né? Com certeza. Quer dizer, quando ele não... Com certeza. Aliás, resiliência, ela é uma das características fundamentais hoje para você ter sucesso. Uhum. Só contextualizando, a resiliência é a capacidade que eu tenho de passar por dificuldades e sair melhor. Então, o bambu, ele é muito resiliente, porque ele verga, mas ele não quebra. Tá lá. Então, isso é resiliência. E isso vai exigir outra das características que todo mundo fala que é necessário neste mundo que a gente vive hoje, que é a adaptabilidade. Então, assim, eu vou ter que me adaptar porque as situações vão mudar. E não adianta eu querer sempre agir da mesma forma, né? Porque quem age da mesma forma não vai obter resultados diferentes. Então, eu estou vendo hoje o Fauda, né? Então, vi várias vezes, vários capítulos. Me leva a pensar o seguinte: esta guerra jamais vai terminar. Por quê? Eles agem sempre da mesma maneira. São atacados, atacam. Né? Então, assim, ninguém está defendendo o ataque, né? Lógico, nem nada, evidentemente, mas a guerra, para terminar, um dos lados, qualquer, teria que agir diferente. Porque senão é endless. Não vai mudar. Não vai mudar. E essa história é bacana, né? Quando a gente começa a discutir a própria guerra, o próprio momento lá do Oriente Médio, das questões de Israel, Hamas, etc. Na verdade, isso não vai mudar, porque os caras remontam a Jesus Cristo, ao século zero. Então, lá os judeus, não estou falando defesa de causa aqui, mas eles eram os donos do pedaço. No século VII, mandaram ele para o espaço, mandaram para a Europa, e essa briga é desde Davi e Golias. Se você ficar preso no passado, ninguém sai disso. Aí o cara vai sempre achar que tem razão, o outro está errado. Mas e o pior é que as ações são sempre as mesmas. Exato, são sempre as mesmas. Exatamente. As ações... São bélicas, inclusive. São sempre as mesmas. Não mudou. Se você olhar o Fauda, eles sempre são atacados, atacam. O outro também ataca, entendeu? Aí o outro ataca também. É dos dois lados. As ações dos dois lados, e sem juízo de valor nenhum, elas são... Né? Elas não propiciam que isso acabe. Isso fica parecendo, minha amiga, guerra de casal, briga de casal, né? Vamos dizer o seguinte, é chute na canela. Eu quero falar, quero brigar, minha mulher quer brigar comigo, mulher, sei lá, companheiro e tal, mas no fundo ninguém quer chegar no quer dar chute na canela, quer brigar. Para resolver, tinha que parar a briga e conversar, tentar chegar a um bom termo e tal. E começar a agir de forma diferente. Pois é, e agir de forma diferente, exatamente, que é o mais difícil. Que é o mais difícil, né? Os dois lados teriam que agir de forma diferente. É complexo, eu acho que não é simples. Esse grande desafio nosso do nosso século vai ser isso, né? Porque nós temos lá uma guerra no Oriente Médio, temos uma guerra na Ucrânia, né? Então, o mundo está, de uma certa maneira, vivenciando de uma outra forma né? A Guerra Fria. De uma outra maneira, mas se encaminhando para que uma hora se tome lados. Né? Mas, por mais paradoxal que possa parecer também, essa guerra e outras tantas, elas geram ameaças e oportunidades para todo mundo. Para todo mundo. E tem que estar todo mundo atento para também tirar o que tem de melhor, se é que tem de alguma coisa de melhor,
e, enfim, tentar chegar a um senso comum. Não, em todo fato, sempre tem coisas que que você tira que foram formidáveis. Por exemplo, a pandemia foi horrível, mas o que gerou de oportunidades... Né, tecnologicamente, como eu te falei, as pessoas se adaptando, também tiveram que se adaptar e tal. Foi incrível, mas foi um horror, né? Quando a gente para pensar o que a gente passou sem saber o que estava acontecendo, todo mundo em casa, mas a gente sobreviveu. Sobreviveu. E essa capacidade que você fala, de adaptabilidade, de adaptação. O humano tem que ter, né? Quer dizer, já dizia o nosso amigo lá, o Marvin, quem tiver essa capacidade vai. Não é o mais inteligente, é aquele que consegue se adaptar. Inteligente, quando ele sacou isso, ele mostrou inteligência. Minha amiga, infelizmente, a gente vai ter que dar uma termo finalizada nesse nosso grande papo. Novamente, duplo para mim, bacana, porque eu estou falando com pessoa que eu gosto pessoalmente e respeito também muito profissionalmente. Então, eu queria deixar contigo aí a bola para você dar um fecho nessa nossa conversa da forma que você achar melhor. Ótimo. Então, na verdade, eu vou terminar dizendo para vocês, conselho, se fosse bom, a gente não dava, né? Estava vendendo, né? Mas, na verdade, não deixem de fazer esse mergulho para dentro de vocês, porque é só dessa maneira que a gente vai conseguir sobreviver nesse mundo que a gente está, que é cheio de oportunidades e cheio de desafios também, lógico, como tudo, com a vida é isso, né? Nós estamos aqui para nos desenvolver. A gente olha a nossa vida, e ninguém teve uma vida fácil, né? A gente pode ter sido agraciado em algumas épocas, mas todo mundo teve que passar por diversos desafios para chegar onde chegou, né? Então, mas este caminho para dentro de você, para se entender melhor, ele é a melhor maneira de você conseguir passar por essa vida e deixar um legado. Então, um exercício que é muito importante, é legal quando você quer até fazer o propósito, é assim, olha, o dia que eu morrer, o que vão escrever a meu respeito? Né? Eu tive um cliente que escreveu, eu pedi para ele fazer a linha da vida, e ele escreveu o que iam dizer para ele. Foi uma das coisas mais bonitas que eu recebi na vida, foi a carta dele falando sobre ele mesmo, de uma beleza e de uma delicadeza. Ele é um ser humano delicado, né? Então é isso, né? O que falariam da gente quando a gente se fosse, porque é isso que importa. Porque é verdade. É o legado que a gente vai ficar, né? É isso aí. Porque bens vão embora, né? Mas aquilo que as pessoas pensam de você é o que vai ficar. Então, eu quero dizer para você que foi um prazer imenso, João, estar aqui com você, nesse bate-papo maravilhoso. Dar um beijo a todo mundo que está nos assistindo. E espero estar aqui da próxima vez, tá bom? Vai estar. Certamente você vai continuar aqui comigo aqui nesse canal para outros assuntos. E provavelmente muitos dos nossos ex-colegas, que são ex-IBMistas, no meu caso, eu tenho da IBM, também tive na Petroflex, fui no Wills e tal, são pessoas que vão estar nos vendo e, de alguma forma, vão estar resgatando alguma coisa também nossa, das nossas relações. E eu espero que seja útil para eles, né? E para todos nós. Eu quero te agradecer mais uma vez, um beijo grande, Irene. E você continua essa eterna menina, você está uma menina, você está com a mesma carinha, e tem mais isso que a longevidade com propósito traz, quer dizer, as pessoas, você vê um Paul McCartney, né? Tem 82 anos, e parece um menino de 18, cara, né? Eu vi lá garotinha de 20, bonito, lindão, gostoso, e tesão, sei lá, cara, o cara tem 82 anos. A idade, ela some na frente da competência, é isso que eu acho. Quando você vê pessoas maduras, não no sentido de competência arrogante, eu sou melhor, mas no sentido do conhecimento, as pessoas se rendem, não tem nada a ver. E, mais uma vez, amiga, um beijo grande, obrigado aí por essa excelente conversa, tá bom? Beijo maravilhoso. Beijo no coração. Obrigada. Eu vou estar botando no canal e vou te passar o link também. Beijinho. Beijo. Obrigado. Tchau, Valeu. tchau. Obrigado.